Boa noite. Como vocês estão indo com a nossa quarentena, que termina dia 11, né? Com o Gayatri Mantra, com o objetivo de a gente trabalhar os nossos complexos, as nossas dificuldades, as coisas que travam a nossa vida. Como é importante a gente olhar, gente, as coisas influenciam a nossa vida de uma forma que a gente nem imagina. Então, como é que vocês estão? Eu queria saber de vocês. Até semana passada eu fiz uma live, né, fechada, falando sobre isso, sobre os nossos complexos. E tem saído muito algo que é importante falar para vocês, né? Como a gente tem dificuldade de... a gente entra numa competição... E como a gente tem dificuldade de sair da competição, né? A gente foi educado de uma forma que para você ter um lugar, o outro precisa morrer, né? E isso já desde a infância, né? Quando nasce o seu irmãozinho, né? Que a gente fica com ciúme do irmão. Ai, mas e agora, né? Vou perder meu posto, vou perder meu lugar... Então a gente acostumou a sempre olhar a dualidade, né? Tanto é que os nossos pais são dois, né? Por que será que a gente vem para um lugar dual, né? De dualidade com as pessoas que a gente ama, né? Que são os nossos pais que nos dão a vida em dois, né? Ou seja, já nessa dualidade. Então tem vindo muito para mim assim, e tem vindo muito também nas constelações desses últimos dias, o quanto a gente pode aprender a dar lugar ao outro, a deixar que o outro também tenha um lugar, que a gente não precise para existir, não permitir que o outro exista do jeito dele, com o jeito de ser feliz, né, do outro. E também quando a gente olha para os nossos pais, a gente vê ali a dualidade atuando muito forte, né? Então, às vezes um pai agressivo, uma mãe mais calma, às vezes, daí você fala, nossa, minha mãe submissa, meu pai prepotente, né? Então, essa dualidade que a gente sempre busca a cura. E a cura... da dualidade, realmente da gente ir para esse caminho do meio, onde a gente vê através da dualidade, a gente não precisa necessariamente estar na dualidade. Então, cada vez mais, agora na era de Aquário, a gente vai compreender que o aquariano, né, o aquário é a simbologia do altruísmo, do grupo, das pessoas trabalharem mais em grupo, das pessoas trabalharem mais pensando no todo. Então, uma pessoa que está a serviço do todo, ela não está competindo, porque não é sobre competição. É sobre você fazer o seu trabalho, eu fazer o meu, e eu tô feliz de fazer o meu, você fica feliz de fazer o seu, e a gente, cada um colabora para o todo. Não é eu arranco você e você me arranca para que só tenha um vencedor. Então, na era de peixes, a gente não olhava para isso, né? Então, na era de aquário, cada vez mais a gente vai olhar o benefício do todo. E o benefício do todo está fora da dualidade do eu ou o meu irmão, ou eu e o meu competidor, ou o meu pai ou a minha mãe. Né? Tá fora disso, tá num sentido mais amplo do quem realmente eu sirvo o todo, e o todo é a vida, isso, tem lugar para todos, isso, e o todo é a vida, da forma como ela se apresenta. Então isso tem sido fundamental em muitas coisas que eu tenho visto nas constelações, que eu tenho atendido, né? As pessoas muito querendo um lugar.
E esse lugar, ele pode vir quando você não quer mais esse lugar. Ah, eu quero ser muito especial para tal pessoa, né? Então, uma pessoa que é competitiva, ela sempre vai achar um concorrente. Sempre. Então, uma pessoa que não é competitiva, ela fica no lugar dela. E uma pessoa que também não é competitiva, ela não atrai invejosos. As pessoas que ficam, enfim, tentando sugar, porque ela tá na mesma vibração, né? O invejoso, ele é muito competitivo. A inveja significa você não pode existir, tenho que eu existir. Então, quando a gente sai dessa frequência de vibração, a inveja também, ela se afasta, porque você não tá ali para competir, você não tá ali para brigar por nada, você não tá ali para ter nada. Então, esse é o desapego de fato, né? O desapego da gente simplesmente saber que as portas sempre estão abertas, né? Tanto para entrar quanto para sair de qualquer coisa na vida. Então, a gente não, aos poucos vai deixando, não se apega tanto, né? Eu tenho buscado isso na minha vida, que não é fácil, mas eu tenho buscado cada vez mais isso na minha vida, né? Quando eu me vejo, de repente, numa situação que eu tô ou me comparando, ou tô querendo, tô olhando para alguma coisa que... Então, eu olho pra minha vida. Eu lembro o meu pai, né? A gente teve uma empresa e a gente trabalhava em parceria com outras empresas e, obviamente, nós tínhamos concorrentes. E era muito engraçado, né? Uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai. O meu pai sempre falava, eu não olho concorrência. Eu olho para aquilo que eu consigo fazer e para aquilo que eu posso fazer. E por incrível que pareça, né? A gente ficou em primeiro lugar, né? Na empresa, nas parcerias com as empresas, por muitos e muitos anos, assim. E os nossos concorrentes falavam, poxa, mas eles... não são assim, falta isso pra eles, falta aquilo pra eles. Meu pai falava, não importa, é o que eu sei fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. E eu achava interessante isso, eu aprendi muito com meu pai nesse sentido. De realmente, eu vou olhar para aquilo que eu posso fazer, né? Para aquilo que eu posso ajudar a empresa que eu estou trabalhando, para a pessoa que eu estou trabalhando, para quem eu estou servindo. E cada um, né, pode fazer isso também e olhar para o seu. Então, essa competição nas empresas, né, de você falar, ai, mas não me dão um lugar. Desista de querer um lugar. Ai, mas não me dão tal coisa. Conforme você vai desistindo de querer as coisas por obrigação, querer do seu pai, querer da sua mãe, as coisas, mas você vai vendo que não é assim que a gente conquista nada. É uma questão de mudança, de vibração e de, principalmente, de se colocar a serviço. Então, quanto mais a gente cresce na escala de evolução, mais a gente serve. E é interessante aceitar que a gente serve, tá bom? Eu também não olho, me preocupo qual é a melhor forma possível de se fazer. É isso. Quanto mais você se conecta com isso, melhor. E a gente vê hoje as redes sociais, né? Muita gente falando, não, porque eu tenho trocentos quilhões de seguidores, né? E o que adianta você ter um monte de gente que nem te conhece, né? Ou que você não tem afinidade, ou que você só tem para falar que tem, que possui alguma coisa. Então tudo isso é uma ilusão. E tem pessoas que buscam isso da mesma forma que buscam ter um lugar, que buscam competir e que fazem mal para as outras pessoas fazendo isso, né? Bom, não é nada fácil, Edu, no mundo corporativo. Não é nada fácil em nenhum lugar. Mas eu vivi bem o mundo corporativo até recentemente. E eu via que eu também buscava por determinado
ou status, ou provar pra mim mesma, sabe, o valor. Então tudo isso tem a ver com os complexos, por isso que eu tô falando isso. Quanto mais uma pessoa não olha para o próprio, para quem ela é, não no sentido de status, mas para quem ela é de fato, quando ela consegue achar a profundidade de quem ela é, ela não precisa mais provar nada para ninguém, e nem para ela mesma. E eu procuro isso, porque esse é um exercício para mim também. Mas isso é mágico, porque quando a gente vai trabalhando na meditação, a gente vai trabalhando os nossos complexos, quando a gente se pega querendo mostrar algo para o outro, provar algo para o outro, não que a gente também não possa mostrar quem nós somos, porque também tem o contrário. Tem gente que fala, ser humilde eu não falar nada sobre meus talentos, ou de repente você sabe tocar um instrumento, ou de repente você sabe, sei lá, falar 5 línguas, né? E a pessoa fala, você fala francês? Ai, não, sou humildezinho, não vou falar. Gente, falo sim. Quando você assume os seus talentos sem o seu ego, não fica agressivo pro outro. Você vira uma inspiração pro outro e não uma inveja, né? Então, quando você fala, sim, sabe, eu tenho uma casa bonita, uma casa que eu curto, uma casa que eu gosto de das coisas, você não fala pra mostrar que você pode mais. Então, dependendo de como você faz, de como você fala e a intenção com que você fala, você não atrai esse tipo de coisas para sua vida. Então, se você é competitivo, você vai arrumar gente que vai ficar no seu encalço te atormentando. Então, faz o seu, sirva o melhor dentro daquilo que você tem, se conecte sempre, né? Porque quando a gente está conectado, a gente consegue ficar mais centrado, por isso da meditação também. Como mãe, me sinto a pior mãe do mundo. Acho que é um complexo de inferioridade enorme que tenho. Fico sofrendo e não consigo sair do lugar. Ô Laila, é incrível, mas a semana passada eu ia fazer uma live fechada sobre como a constelação pode ajudar as mães. E eu vou fazer sobre isso essa semana, né? Esses complexos de inferioridade, por que as mães, o que as mães de fato vieram fazer? Né? Como a constelação mostra isso? Como as mães de fato podem ajudar os filhos? Como as mães conseguem perceber que até os próprios erros, considerados erros, que nunca são erros, mas que a gente entende como, podia ter feito melhor, mesmo assim o melhor para o seu filho. Então são nas relações mais íntimas, mais próximas, onde a gente consegue se lapidar mais, mas é mais difícil. Então a relação mais íntima que nós temos na humanidade, nesse plano aqui dessa dualidade, é a relação com os nossos pais. Então é a relação mais íntima, a relação mais profunda e a relação dos pais com os filhos também é uma cura da criança dos pais, né, com os pais dele. Então, gente, ser pai e mãe, a gente acha que, não, eu sou mãe, eu sou pai desta criança. A gente traz um comportamento de pai e mãe já de muitas gerações. E a gente adota sentimentos de culpa, que também vem de outras gerações, né? Então, hoje mesmo, né, tava conversando com uma pessoa e ela falou, eu tô com dificuldade de me separar, né? E qual o seu medo, né? Ela falou, porque eu vou me sentir como se eu tivesse abandonado todo mundo, como se eu fosse uma pessoa ruim, como se eu não valorizasse. Daí a gente foi olhar na árvore genealógica dela, a avó dela abandonou, largou o marido e os filhos, que no caso era um dos pais dela.
Então, e ela, a forma como ela estava fazendo a separação, ela não ia abandonar a filha, ela não ia abandonar. Mas ela estava com esse sentimento adotado da avó, né? Mas a avó, a missão da avó não era criar os filhos. A missão da avó era abrir a porteira para as mulheres se libertarem. E daí a gente fala, gente, mas é uma mãe, como que... Pois é. Então, o deixar os filhos para aquela circunstância na geração anterior dela era o que a avó podia dar de melhor para as próximas gerações de mulheres. Tanto é que ela é uma mulher super independente, super, assim... Porque a avó abriu esse portal. Então, às vezes a gente acha que a gente só é mãe dentro das nossas potências, mas a mãe... O que a mãe não faz, muitas vezes é um grande benefício. Ou o que a mãe faz, desviando daquela mãe tradicional, é porque ela está a serviço de outra coisa, que é mais forte ainda, né? Do que ser mãe. E ser mãe é algo muito forte, é algo muito especial. Ser mulher é algo muito especial, não desmerecendo os homens, mas porque as mulheres são responsáveis por gerar um filho, e quando uma mulher tem um aborto, o quanto essa mulher se pune e não quer mais ter relações sexuais, ou ela não encontra mais um parceiro, e isso às vezes é um sentimento adotado de muitas gerações, né? Então é isso, gente, eu nem sei porque eu fui dizendo tudo isso, mas... É muito importante a gente ver que conforme nós vamos olhando com mais amor para os nossos erros, para as nossas dificuldades, e também quando nós vamos olhando com mais amor para as outras pessoas, então os outros têm lugar, a gente tem lugar, e a gente não precisa mais entrar nessa guerra, nessa competição, né? E assim a gente pode ficar mais em paz para que o nosso país também fique mais em paz. Amanda, eu atuei 10 anos numa grande empresa, era muito competitiva no ranking. Depois percebi que essas competições eram uma ilusão, e o que fazia era algo bom para os que atendia, por isso tinha resultado. Gente, o que prende a gente? As pessoas prendem a gente por medo, prendem a gente porque a gente é ignorante, prendem a gente quando nós somos carentes. Então, uma pessoa que é carente, ela vai trabalhar numa empresa que vai forçar essa pessoa a mostrar que ela tem valor. Já que ela não teve valor em casa, ela vai ter valor na empresa. As empresas se aproveitam, né, desse... Ixi, tá armazenamento cheio aqui. As pessoas se aproveitam desse show que a gente via em Roma, né? Aí um matando o outro. As pessoas se aproveitam. Então, quem tem complexo de inferioridade é presa fácil de acreditar no medo, na falta, na doença, na falta de amor, na competitividade. A gente é presa fácil. Então a gente tem que compreender essa manipulação que existe, para que a gente não caia na tentação do nosso ego, de não, agora eu vou ficar bombado, né? Vou me encher de bomba mesmo. Não importa se vai prejudicar meu fígado, mas agora eu vou provar que eu sou forte, olha como eu sou perfeito de corpo, Então, assim, para as pessoas que têm já essa dificuldade, ela vai ter que provar que ela é maravilhosa o tempo inteiro. E isso não é real. Não é esse maravilhoso. Não que você não possa se bombar, não possa fazer musculação, pode. Mas até onde a gente gasta dinheiro comprando também um monte de coisas, mais para mostrar para o outro, né? Então, que a gente fique bem esperto, né? Com essas manipulações, porque o complexo de inferioridade não é só a nossa vida travada.
envolve todo um aspecto social que quando você fala eu não entro nisso, nessa vibe de brigar por partido político, ou de brigar por time de futebol, ou de brigar na competição, né, de quem é o quê. Isso que traz violência e a gente nem percebe. Isso traz violência, né? Então, quando nós somos conscientes, a gente não precisa entrar nisso, nessas brigas todas, né? A gente pode sim fazer o nosso trabalho social e cada vez mais fazer, que vai ajudar mais o país do que ficar brigando em Facebook se é lado A ou lado B, e, né? Isso acaba gerando uma... Ai, como é que chama na arena quando os caras estão brigando lá em Roma? Os gladiadores, né? Gente, isso é que dá ibope. As pessoas, o que dá ibope é as pessoas se degladiando mesmo, né? Então vamos lá. Pois é, vamos olhar. Então, gente, vamos fazer então a nossa meditação de hoje. Duelo, isso, entrar em duelo também. O duelo serve para muita gente, né? Os gladiadores, isso aí é uma pena, né? Então vamos crescer, vamos centrar, vamos deixar esse mantra fazer algo importante não só pra gente, mas pra sociedade, pra nossa família, pra nossa consciência, tá bom? Então vamos lá. Então fechem os olhos. Inspirem, expirem.
Vamos ficar em silêncio. Então fiquem de olhos fechados, eu vou ler um texto do Yogananda. O homem deve se ajudar. É maravilhoso estar vivo, mas há muitos agentes esperando para acabar conosco. Uma aventura com animais selvagens na África do Sul não é nada se comparado com a aventura da própria vida.
Nenhum outro relato histórico é tão interessante. O homem, com sua inteligência, sabe defender-se das feras, mas não sabe proteger-se dos próprios maus hábitos e costumes. O maior inimigo de todos os homens é ele mesmo. Mais do que inimigos pessoais ou nacionais, mais do que germes, bombas ou qualquer outra ameaça, o homem deve temer a si mesmo quando está errado. Permanecer ignorando a natureza divina e deixar-se dominar pelos maus hábitos é tornar-se o próprio inimigo. O melhor meio de ter êxito na aventura da vida é ser amigo de si mesmo. Krishna disse: o eu, escrito com letra o E maiúsculo, é amigo do eu minúsculo transformado. Mas o inimigo do eu que não esteja subjugado. O eu é amigo do eu transformado, mas o inimigo do eu que não esteja subjugado. Os inimigos sutis. É fácil imaginar-nos saindo para explorar algum país inóspito e desconhecido. Se vamos de barco, queremos um bote salva-vidas, pois se o barco afundar, sabemos que podemos entrar no bote e ficar a salvo. Porém, em muitas experiências da vida parece haver um furo no bote, apesar das precauções que tomamos. Em uma selva infestada de animais, você pode precaver-se contra eles, mas os perigos sutis são mais difíceis de vencer. Como proteger-se de um ataque de germes? Milhões deles estão flutuando à nossa volta o tempo todo. Pensamos estar seguros ao tomar precauções contra perigos que podemos ver e ouvir, mas dispomos apenas de meios inadequados para nos proteger dos germes. Na corrente sanguínea, os glóbulos brancos lutam constantemente contra esses organismos. Os remédios apenas os entorpecem. Os glóbulos brancos são os soldados que se mobilizam para nos proteger. Se seu sangue estiver fraco, os soldados não poderão ajudá-los. Muitas pessoas sequer suspeitam que nos seus pulmões estão emboscados ferozes bacilos que não vemos. A natureza forma uma parede de células de contenção que só é eficaz enquanto o corpo puder manter a resistência. Para caminhar com segurança pela selva da vida, você deve equipar-se com armas apropriadas. Tem que ser um soldado bem treinado. O leigo que não sabe proteger-se morre logo. O sábio bem treinado para todas as formas de combate contra a doença, contra o destino e o karma, contra todos os maus pensamentos e hábitos, são vitoriosos da aventura. É preciso cautela e, além disso, a aplicação de certos métodos que garantem a derrota dos inimigos. À medida que progredimos, aprendemos métodos melhores para vencer as causas de infortúnios físicos, mentais, morais e espirituais. Só depois de enfrentar com êxito doenças físicas, acidentes e lutas internas, poderá alguém dizer que a vida é uma doce aventura. Jesus podia afirmá-lo. Porém, antes que você tenha vencido também, é prematuro dizer que a vida é doce. Enquanto não tiver alcançado a ascensão final, a liberação da alma,
a vida para você ainda não terá terminado. Não terá superado o desejo de aventura enquanto não tiver ascendido conscientemente no espírito. Ao ver alguém que sofre, você agradece por não estar passando por essa aventura específica. As possibilidades de dano ao corpo são inúmeras. Portanto, comam alimentos nutritivos e obedeçam às regras de saúde para se proteger. Sejam bons soldados, estando amorosamente ao seu lado e ao lado de pessoas amorosas. Na tentativa de aplicar regras de saúde, você pode cada vez mais se sentir forte, rejuvenescido, de corpo e de alma. Mas a proteção suprema está na comunhão energética com o plano espiritual. E essa comunhão vem através da meditação, através dos bons hábitos, dos bons pensamentos, da amizade consigo mesmo, do amor que você tem por si e pelos que estão ao seu redor. Então, gente, o nosso grande aprendizado é a gente sair dessa guerra interna conosco. Quando a gente se pega se criticando, se menosprezando, quando a gente não tem coragem de passar o limite do ego, a gente não vai realmente para o grande aprendizado. Então não seja seu próprio carrasco, seja seu próprio anjo da guarda também. Se trate com amor. Permita que os outros tenham um lugar também de sucesso, de honra, de alegria. Então imagine a gente vivendo num mundo onde as pessoas também estão felizes, onde elas também estão realizadas, onde elas também estão vivendo relacionamentos amorosos nutritivos, onde os pais se amam entre si, né? E consequentemente esse amor passa para os filhos, onde os pais conseguem amar os filhos sem nenhuma intenção. Porque muitos pais têm a intenção de se realizar através dos filhos. Então, muitos pais colocam um peso grande no filho, né? De alegria, né? Como se o filho fosse a única razão de viver dos pais. Então, o mundo está precisando de muito amor e a nossa família, obviamente, é extremamente importante. A gente pode dar amor para eles também, mas é também muito importante a gente dar amor para as pessoas que a gente nem conhece, né? As pessoas fora da nossa família.
Então esse livro é um livro que é mágico. Ontem eu cheguei aqui à noite na minha casa e ele ficava me chamando, me chamando, me chamando. E daí antes de dormir, abrimos o livro aqui, saiu uma mensagem super bonita e super forte para o nosso momento. Então, eu agradeço muito esse grande mestre Yogananda, que se revela cada vez mais forte. Eu gosto muito dele, assim como Jesus, né? Assim como na minha vida o Bert Hellinger, que foi um grande mestre para mim, continua sendo, né? São palavras, gente, como o sânscrito dos mantras, né? São palavras que ressoam na nossa alma, não só no nosso intelecto, ressoam num outro nível na nossa alma. Então é isso que a gente precisa mesmo. Marcos Castro, saudade de você. Um abração para vocês também aí, para sua família. Saudade da minha irmã postiça também. Mensagem propícia para esse momento. É isso, gente. Então espero que vocês continuem o Gayatri Mantra. O nome do livro é A Eterna Busca do Homem. Então aproveitem, meditem, 8 minutinhos, né? Vale a pena. E tenham livros assim inspiradores, onde vocês possam abrir e pegar uma mensagem de inspiração, como eu abri hoje, sem nenhuma intenção, e veio essa mensagem para todos, tá bom? Então, muito obrigada, continuem a meditação e a gente vai se encontrar essa semana, não só na live fechada, talvez eu faça uma outra live aí, né? E a gente vai se encontrar, tá bom, gente? Um beijo, Cris, pra você também. Um beijo, gente, a todos vocês. Até mais.